O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daqueles que produzem escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra no moinho, no pescoço, e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, aqui nos reunimos para rezar pelos falecidos nesta terça-feira. E o tema que a liturgia nos apresenta é sobre a necessidade de perdoar. E nesse tema, nós estamos amarrados. Não dá para fugir. Estamos amarrados por várias razões. Porque nosso Senhor, várias vezes no Evangelho, fala sobre a importância de perdoar. É um tema muito recorrente. Então nós estamos estimulados, instigados, desafiados a exercitar o perdão. Estamos amarrados porque nosso Senhor nos deu um exemplo na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele não só falou, como nos deu exemplo. Ou ainda mais, na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Perdão. Estamos amarrados e vinculados ao tema do perdão, porque nosso Senhor Jesus Cristo incluiu o tema do perdão no Pai Nosso. Então toda vez que nós rezamos o Pai Nosso, nós nos atrelamos no perdão. Não tem como fugir. Então perdoar não é uma opção pessoal, é um mandamento. Toda vez que rezamos o Pai Nosso, somos desafiados: perdoai nossas ofensas, e ainda mais, assim como nós perdoamos. E o Evangelho de hoje diz, com tanta clareza e de uma forma bastante imperativa: se ele disser estou arrependido, tu deves perdoá-lo. É bem verdade que o perdão é um tema, e eu mostrei por vários aspectos, nós estamos atrelados, que é uma condição de ser cristão. Por isso Jesus começa dizendo: prestai atenção, pode acontecer escândalo, é melhor que não aconteça, pode acontecer, mas que ninguém se sinta autorizado em causar escândalo para a igreja, para o próximo, porque o escândalo fere os mais fracos. Geralmente o que o escândalo faz é para aquele que já está em dúvida, para aquele que está
com dificuldades, aquilo serve como uma bomba de desânimo. Então, nós temos que cuidar para não sermos motivos de escândalo. Nosso Senhor deixa claro, é melhor colocar uma pedra de moinho e jogar no mar, porque faz um mal para a vida dos outros. Porém, estamos sujeitos. E quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E nesse contexto, nosso Senhor diz assim: como agir? Ainda Ele diz, preste atenção. Se teu irmão pecar, repreenda-o. Nós podemos entender a palavra repreender um irmão de uma forma equivocada, mas repreender um irmão já é uma das dimensões do perdão. Por que a gente chamaria a atenção de alguém? Porque nós amamos. Quando nosso Senhor diz repreenda, não é para perder a pessoa, mas é para resgatar. O problema é que nós não queremos nos comprometer. Por que eu vou repreender? A partir do momento que eu repreendo, eu dou o direito do outro me repreender, então é melhor eu ficar quieto. Finjo que não vejo, faço o olho grosso. Agora, e se nós entendêssemos nessa repreensão uma palavra que é muito própria da vida religiosa, mas não deveria ser esquecido por nós: correção fraterna. O que é uma correção fraterna? Vamos falar, é alguém chegar por outro com coração humilde, mas com coração de amor, humildade, não é com soberba, mas o coração de quem quer ajudar e fazer uma correção de irmãos. Você imagina isso na igreja? Isso é muito comum na vida religiosa, mas nós deveríamos exercitar isso. Correção fraterna nas nossas pastorais. Meu Deus, como mudaria se a gente não ficasse apontando os erros dos outros. Que eu sempre digo, cuidado, quando você sente alegria lá dentro, mesmo que você não mostre aqui no sorrisinho, quando alguém cai, quando cai no sentido, não é de tropeçar, isso aí às vezes é engraçado mesmo, porque a gente fica todo desconjuntado, não é maldade, mas eu estou falando cair no sentido de errar. Quando alguém erra, vai fazer uma leitura, toma nó cego, que bom que você errou a leitura. Quando alguém vai fazer alguma coisa que dá errado, você fica feliz, cuidado, você é uma pessoa malévola, maldosa, e a gente tem que se vigiar, não adianta, todos nós estamos sujeitos a isso, com aquela palavra, eu te avisei, eu te disse, você não me escutou, parece que você está torcendo para isso errar. Correção fraterna é uma forma de perdão, é um começo do perdão. Eu digo, nas nossas pastorais, acabaria a fofoca, de um humilhar o outro, coisa feia, de humilhar fulano, de humilhar ciclano. Se isso acontecesse nas nossas famílias, agora você começa a entender. Mas nós não queremos corrigir. É melhor fechar a porta do quarto e dormir emburrado. É melhor desligar a televisão, aqui quem manda sou eu, cara, com isso. É melhor a gente usar de palavras fortes, xingando. Mas isso não é correção fraterna. Você entende o que o nosso Senhor está dizendo? Você ama, e porque ama, você cobra, você exige perdão, você quer a pessoa melhor. Nós deveríamos, eu volto nesse primeiro ponto, porque depois eu vou falar perdoar sempre, mas você entende que eu me importo com você, por isso eu te corrijo, uma correção de amor, uma correção de irmãos, alguém que quer te ver bem, por isso eu te corrijo, filho, por isso eu te corrijo, mãe, por isso eu te corrijo, irmão, por isso eu te corrijo, você no trabalho. Vamos dialogar, você não agiu tão bem assim, eu não me senti bem com aquela sua atitude. Isso dá trabalho, isso é discutir relação. Olha como a gente
já usa rótulos, porque a gente tem dificuldade de se comprometer com o outro, porque a gente não quer ser cobrado. Eu faço o que me dá na venta. Espera aí, é assim? Mas eu não estou implicado ao outro? A minha fé não está implicada no perdão? Depois, então, isso não é uma escolha, é como lidar com os conflitos, meu filho. Então não adianta ficar bicudo uma semana, não adianta sentar na mesma mesa e não conversar e usar os outros, me passa aquilo, me passa aquilo, me passa aquilo. Não adianta ficar fazendo fusquinha. Sentar e dialogar. Às vezes é preciso rezar antes. Às vezes é preciso colocar diante de Deus e às vezes chorar diante de Deus. Aí o casal se supera. Aí a pessoa cresce na comunidade. Aí a família progride. Repreende-o então. Entende a palavra repreensão? No sentido mais amplo. O que às vezes está faltando para os pais nos filhos. Mas é claro, como é que o pai vai repreender se nunca está em casa? Como é que a mãe vai repreender se é uma mãe ausente? Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Não é difícil perdoar se você o repreendeu, se você foi fraterno, se você não guardou a raiva, se você não guardou o rancor. O pior problema é que a gente fica segurando, retesando, e depois explode. O que é perdoar? É dizer, eu não te desejo mal, eu não quero que você se dê mal, eu te desejo bem. Perdoar. Foi quando nosso Senhor disse, e atenção, não é só isso, se teu irmão 7 vezes pecar contra você, e 7 vezes no dia, valei-me Deus. Uma vez já é difícil, imagina 7 vezes. Eu me arrependo de ter pecado. Olha o que diz nosso Senhor, Ele não deixou assim, talvez você perdoe. Tu deves perdoá-lo. Quando os apóstolos escutaram isso, não vai pensar que é tão simples. Os apóstolos disseram, aumenta a nossa fé. É difícil demais. Aumenta a nossa fé. Então isso nos mostra algum aspecto, que o perdão é fruto da fé. Então quem não perdoa é porque não tem fé. Uma pessoa que é rancorosa, ela não está em paz com Deus. Não adianta, meu filho, não venha me dizer não. Uma pessoa que é linguaruda, fuxiqueira, espírito de confusão, não pode estar em paz com Deus. Lhe garanto com todas as letras, não pode. Porque essa paz que a pessoa diz que tem não é de Deus. Porque Deus não dá a paz para uma pessoa que está cheia de rancor. Deus não vai ser conivente. Jesus era conivente com o pecador, mas não com o pecado. Se essa pessoa não passar por um processo de arrependimento, se não for para a confissão, exercitar o perdão, não venha me dizer eu estou em paz com a minha consciência. Mentira, mentira. Conversa para boi dormir. Tem disso não. Por isso que aí diz, como é que você vai comungar? Você entende a consequência do fato? Não é que o padre fica aqui dizendo que você não pode, não pode. É que é uma consequência natural. Deus não pode estar dentro de uma pessoa que é vingativa, que é rancorosa, que não perdoa, que fica ali fomentando. Perdoar. A fé ajuda a perdoar. É o combustível do perdão. Foi quando os apóstolos disseram, aumenta a nossa fé. Nosso Senhor, você acha que a fé tem que ser, que tamanho? Às vezes nós ficamos pensando, a fé tem que ser um caminhão, a fé tem que ser uma Scania, a fé tem que ser muita. Muita não, filho. Um grãozinho de mostarda seria o suficiente para falar para uma árvore, uma aroeira,
levanta, sai daqui e vai para o mar. Como a gente tem pouca fé. Como a gente é fraco na fé. Mas não para desanimar. Jesus não está dizendo isso para desanimar. Ele está dizendo que não pense que nós temos que ter superpoderes. Que nós precisamos ter uma quantidade enorme de fé. Não é para desanimar, é para dizer que é possível. Que nós podemos, que está ao nosso alcance. E a fé faz toda a diferença na nossa vida. Faz toda a diferença para aquela mulher que muito me surpreendeu hoje no rádio. O pai bebia, ficou 1 ano sem beber. O pai teve pelo que eu entendi, uma isquemia cerebral. Correram com o pai no hospital. No mesmo dia, a mãe morreu em casa sozinha. Sabe o que a mulher interpreta? Olha a fé. Morreu no amor. Os dois se amavam tanto que morreu um, morreu o outro. Isso é fé. Isso é uma filha confortada na fé em Deus. Isso não é... Você vai dizer para uma pessoa o que é isso? A fé em Deus. Não é um alucinógeno. É alguém que enxerga as coisas boas da vida. É alguém que consegue no meio de tanta coisa tirar um sentido bom em Deus. Filhos, eu queria que cada um agora fechasse os seus olhos e vamos repetir. Aumentai a minha fé, Senhor. Vai dizendo. Aumentai a minha fé, Senhor. Que a minha fé seja ao menos como um grão de mostarda. Que a minha fé seja ao menos como um grão de mostarda. Para que eu possa exercitar o perdão. Para que eu possa exercitar o perdão. Como fruto desta fé, Jesus. Como fruto desta fé, Jesus. Eu quero dar o perdão. Eu quero dar o perdão. Eu decido dar o perdão. Eu decido dar o perdão. A todas as pessoas que eu tenho ressentimento. A todas as pessoas que eu tenho ressentimento. Eu decido dar o perdão. Eu decido dar o perdão. Mesmo que me causa sofrimento. Mesmo que me cause sofrimento. Eu peço essa libertação. Eu peço essa libertação. E essa cura. E essa cura. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé, Senhor. Entendeu, filha? É para você hoje. Suas lágrimas serão de alegria. Amém. Amém.